Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Adalberto da Costa Júnior, futuro presidente na Alemanha para apoios eleitoral. Já só faltam 55 anos. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula você, manica. E a família, segundo escreve aqui o site, né? Clube Capa, é isto mesmo. Adalberto da Costa Júnior, futuro presidente de Angola, na Alemanha para apoios eleitorais, né? O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, deu seguimento ao seu periplo diplomático pela Europa, que havia interrompido em maio passado na sequência do luto que o seu partido observava por conta do falecimento do antigo vice-presidente e deputado Manuel Raul Danda, fonte clubecapa.net. Acompanhado da vice-presidente do partido, Arlete Chimbinda, o secretário para as Relações Internacionais, Rafael Massanga Sakaite Savimbi, a delegação se juntou ao embaixador do partido na Alemanha, João Kanda Bernardo, que por sua vez tiveram e foram recebidos na terça-feira, dia 13, pelos parceiros tradicionais da UNITA, que é o Konrad Adenauer Stephen. Mano, não sei ler espanhol. Para isso vou ter que chamar meus manos que moram na Alemanha, tá? E é mais ou menos isso. A delegação foi também recebida por entidades empresariais alemãs na cidade de Berlim. Nesta ocasião, o líder do Galo Negro abordou questões tangentes à preparação dos quadros do seu partido para os desafios que se avizinham em Angola. Presume-se que a delegação esteja a fazer contactos relacionados às próximas eleições, visto que a UNITA tem se queixado que no pleito de 2017 o regime angolano recusou a entrada em Angola de observadores eleitorais da União Europeia. A UNITA, segundo apurou o Clube Capa, tem estado a ter contactos com a comunidade internacional no sentido de forçar com que Angola dirija os novos regulamentos eleitorais, em que os resultados eleitorais devem ser divulgados logo após a votação, à semelhança que aconteceu em Cabo Verde. As eleições terminaram às 18 da noite e 2 horas depois dos resultados começaram a ser divulgados. A comunidade internacional tem trabalhado no sentido de não aceitar resultados eleitorais que sejam divulgados depois de 2 dias, né? Uma outra preocupação que a UNITA tem colocado na agenda da comunidade internacional é a questão do presidente João Lourenço ordenar a aprovação de uma lei eleitoral que põe fim ao apuramento provincial das eleições. A falta de apuramento provincial tem sido uma das fontes de problemas eleitoral que levantam suspeita de ocorrência de fraude eleitoral. Nas eleições de 2017, um grupo de comissários da própria CNE denunciou que nenhuma comissão provincial eleitoral de Cabinda ao CNE reuniu-se para produzir os resultados que foram anunciados. Aqui estão membros que fazem parte da coordenação técnica do Centro de Escrutínio, igualmente que eles não participaram na produção daqueles resultados. A visão que a UNITA tem partilhado com diplomatas europeus e africanos é de que o seu adversário MPLA está a transformar em lei as irregularidades propositadamente cometidas nas eleições realizadas em Angola. Fonte clubecapa.net, né, família? Agora, face a isso, a Folha 8 escreve aqui também dizendo que já só faltam 55 anos, tá entendendo? A ministra do Estado para a Área Social de Angola, e putativa vice-presidente da República, Carolina Cerqueira, apresentou ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, né, por vídeo, o primeiro relatório nacional voluntário sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que é o ODS. Fonte, Folha 8, vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's seguir. Na primeira participação angolana no Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, Carolina Cerqueira declarou hoje que foram identificadas, nas ações e iniciativas do governo angolano, informações sobre 191 indicadores de desenvolvimento, de um total de 231 formulados na Agenda 2030. Assim, disse a ministra, Angola classificou-se com uma média acima de 82% de alinhamento entre o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018 a 2022 e a Agenda 2030, a agenda internacional que contém 17 ODS e serve de base para o progresso e avaliação do desenvolvimento em todos os países, em direção a uma maior prosperidade e justiça para todos. Entre os objetivos principais apresentados,
Carolina Cerqueira destacou que o país pretende reduzir o índice de pobreza, que se encontra muito elevado e tende a agravar-se devido aos efeitos negativos da pandemia de Covid-19. O objetivo do governo, disse a responsável, é atingir uma percentagem de pobreza multidimensional inferior a 27% da população até ao ano 2030. Previsivelmente essa percentagem será residual quando o MPLA comemorar 100 anos de governação ininterrupta. Já só faltam 55 anos. Segundo um relatório de 2020 do Ministério da Economia e Planeamento angolano, a incidência da pobreza a nível nacional é estimada em 54%, ou seja, mais de 5 em cada 10 pessoas em Angola são multidimensionalmente pobres. Tudo, compreenda-se, porque o MPLA só é responsável pela governação do país há 45 anos. A ministra de Estado para a Área Social acrescentou ainda que a cobertura da proteção social é limitada, correspondendo a cerca de 7% da população de mais de 31 milhões. É limitada a cobertura da proteção social obrigatória, o que está relacionado com a ampla extensão da economia informal, declarou Carolina Cerqueira, explicando que cerca de 8 em 10 pessoas empregadas em Angola têm um emprego informal. E de quem é a culpa? Obviamente da pandemia, da chuva, da seca, do Savimbi, da UNITA, do imperialismo capitalista internacional. A governante considerou que o país foi assolado por uma crise econômica e social, numa fase crucial do seu processo de desenvolvimento, mas o governo angolano não adiou nem irá adiar reformas importantes. Provavelmente vão ver se os portugueses tinham razão quando plantavam as couves com a raiz para baixo. Não adiamos nem iremos adiar as importantes reformas nacionais em curso, sobretudo a nível da consolidação da democracia e do Estado de Direito, do combate à corrupção, branqueamento de capitais e toda a forma de crimes e impunidade, da melhoria do ambiente de negócios e diversificação da economia, bem como da reforma do Estado, declarou a responsável. Entre as prioridades principais do Executivo, Carolina Cerqueira identificou que já deveria estar a ser feito há 45 anos: a erradicação da fome e pobreza, educação, saúde, igualdade de género, proteção social, justiça, direitos humanos e ambiente. Neste sentido, o governo está determinado, segundo as ordens superiores, a contrariar situações de fome e pobreza, promovendo condições básicas de saúde, educação, acesso à energia, água e saneamento, entre outras ações. A nível da saúde, a malária continua a ser uma das principais preocupações, cujo combate passa pelo Programa Nacional de Controlo da Malária e cuja extinção já foi anunciada pelo MPLA em 2012. Segundo a ministra, entre 2000 e 2019, a esperança média de vida dos angolanos aumentou de 42 para 71 anos, registando-se assim um aumento de 19 anos. Carolina Cerqueira concluiu que o Relatório Nacional Voluntário ajudou o país a refletir sobre o desenvolvimento sustentável, aferir o estado atual e perspectivar o futuro. Se a ministra conseguisse perspectivar o estado atual e aferir o futuro é que seria a obra. Estamos, por isso, muito orgulhosos de ter iniciado este processo que pretendemos continuar e melhorar até 2030, declarou a ministra de Estado para a Área Social, certamente aplaudida pelos nossos 20 milhões de pobres. O trabalho para a apresentação, sob os auspícios do ECOSOC, do primeiro Relatório Nacional Voluntário de Angola, foi conseguido após a criação da Plataforma de Monitorização de Implementação dos ODS, no ano passado. O Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável do ECOSOC decorre desde 6 de julho e irá terminar em 16 de julho, com a adoção de uma declaração ministerial internacional.
E por falar de saúde, o Ministério da Saúde de Angola está a preparar os seus profissionais para antever eventos epidémicos e preparar-se para a resposta, nomeadamente a doenças como a malária, tuberculose, entre outros. Anunciaram hoje as autoridades sanitárias. A informação foi avançada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, durante a abertura de um seminário de formação sobre o mapeamento de riscos com impacto na saúde pública, financiado pela Organização Mundial da Saúde e OMS, que decorre em Luanda. Na abertura do workshop, o governante realçou a importância da formação, numa altura em que o país lida com muitos eventos, nomeadamente a malária, que continua a ser um problema de saúde pública, bem como a dengue, cólera ou sarampo, eventos recorrentes em Angola. Deste modo é imperioso que se tenha um esforço para se poder garantir a saúde da população como um elemento-chave para a redução, por um lado, da pobreza e sobretudo o desenvolvimento socioeconômico que se pretende, referiu. Segundo Franco Mufinda, o seminário vai abordar a questão estratégica das situações de emergência, reforçando a vigilância epidemiológica, laboratorial, o diagnóstico e as intervenções de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. O governante salientou que as situações de emergência destas doenças requerem o apoio de uma rede de laboratórios para o diagnóstico epidemiológico preciso ou até de um suporte de testes de diagnóstico aplicáveis em todas as unidades sanitárias, no Serviço Nacional de Saúde, no primeiro nível, onde a demanda é de 80% da população. As situações de emergência vividas nas últimas décadas no nosso país permitiram que delas se pudesse retirar lições que possam aconselhar a estar cada vez mais capacitados e mobilizados para detectar, notificar e responder precocemente ao surgimento de doenças emergentes e reemergentes, frisou. Franco Mufinda sublinhou que não deve haver falhas para que se possa garantir a segurança nacional em termos de saúde, por isso é necessário continuar a dar-se prioridade à formação permanente dos quadros a todos os níveis, elemento fundamental para a construção de um sistema de saúde resiliente. O governante disse que os desafios da saúde em Angola continuam focados para a redução da mortalidade materno-infantil e no controlo de doenças transmissíveis e não transmissíveis. De igual modo, a preparação de respostas rápidas, harmonizadas e com a eficácia que se impõe às situações de emergência e eventos que ameaçam a saúde das comunidades. De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Angola, além dos esforços nacionais, conta com o apoio de parceiros internacionais, entre os quais a OMS, que desenvolveu uma ferramenta denominada STAR, que ajuda na avaliação de riscos em saúde pública associada aos perigos que daí podem advir. Os participantes desta formação estão incumbidos da elaboração do Mapa Nacional de Risco, um instrumento fundamental para a tomada de decisões estratégicas para o futuro, realçou Franco Mufinda. Por sua vez, a representante da OMS em Angola, Djamila Cabral, disse que a STAR é uma ferramenta em que se tenta incluir todas as informações disponíveis, não só do setor da saúde, mas também de outros setores. O importante nessa ferramenta é que esses riscos são listados em termos de prioridades, quais são os riscos mais importantes e também em termos de ações para a preparação de respostas e quais os mais prioritários, disse. Djamila Cabral salientou que apoiou ainda o envio de 3 peritos da região africana para facilitar o processo, além do financiamento deste workshop e os outros que se vão seguir, bem como na elaboração do plano. Porque a utilização deste instrumento só tem valor se depois o que sair daqui for utilizado para fazer uma planificação que seja baseada em factos, acrescentou a responsável, sublinhando que, neste caso, a atenção vai sobretudo para as doenças transmissíveis que podem provocar epidemias, surtos, mas também efeitos de mudança climática, que podem provocar inundações, secas, ciclones. Ou seja, tudo o que depois vai ter uma consequência surpreendente no estado de saúde da população.
Fora 8. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtirem, sabem fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão a saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neta, a família de Louco, a família desses gatunos todos continua. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos vídeos, que a sua opinião é muito importante. Um dia de tomar até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula a vossa maniga.